Bom dia, paz, Senhor. Glória a Deus por esse dia. Glória a Deus. Começando mais uma semana. Hoje é domingo, dia de entregar primícias ao Senhor, né? Deus é bom. Você pode dizer que Deus é bom? Quando a gente era criança, a gente cantava: Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou, cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom, né? E a bondade do Senhor é imutável, não muda. E nós podemos deixa eu achar a palavra, nos assegurarmos, né? Esse é o penhor, a nossa segurança, a nossa garantia, que o Senhor não muda, Ele é o mesmo. Para que nós possamos, em nome de Jesus, saber provar da bondade de Deus, falar da bondade de Deus. E eu li algo ontem que dizia assim, quando a bondade de Deus que nos fará, né, nos levará ao arrependimento. Nós vamos olhar para Ele que Ele é bom, e aí a gente vai perceber quantas vezes nós ofendemos, e mesmo quando nós somos ofendidos, Senhor, Deus é tão bom, né? E então isso te leva a se arrepender pela bondade de Deus, né? Mesmo que às vezes o seu ofensor fez algo, você fala, mas Deus é bom e Deus me perdoou. Então isso vai quebrando barreiras dentro da gente. Amém? Bora ler hoje, nós vamos ler primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3. Perceba que o primeiro capítulo ele vai começar falando de Cristo, João falando que viu ele, que ele perdoa os pecados, vai falar, né, no começo do capítulo 2, que ele é o advogado. Depois ele vai falar sobre o Espírito Santo, que é a unção do santo está em nós, que nos capacita a fazer todas as coisas. E ele vai terminar ali falando sobre os que são nascidos dele. E o 3 vai falar sobre a paternidade de Deus, sobre ele como pai, os filhos de Deus. Vamos lá? Capítulo 3, primeira carta de João. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Ai, Jesus, ajuda-nos a permanecer no Senhor. Qualquer que peca, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, eu amo esse versículo, gente, é um dos versículos que eu mais oro. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Tem uma versão que vai dizer para destruir as obras do diabo. Então, nós temos que entender, eu vou fazer o que eu quiser, né? Às vezes vem uma obstinação na nossa cabeça, né? De fazer uma ideia fixa e você vai e você peca. Quem comete pecado é do diabo. Volta para o domínio de Satanás, da legalidade no mundo espiritual, para Satanás de novo dominar, né? Porque o diabo peca desde o princípio. Ju, isso aconteceu comigo, eu caí, não tem problema, porque ele vai dizer para isso que o Filho de Deus se manifestou para desfazer, destruir as obras do diabo. Então sempre ore isso, fala assim, olha, Senhor, você está orando por alguém para se converter, fala, Deus, eu sei que essa pessoa pecou, ela está debaixo do domínio do pecado, mas para isso seu Filho se manifestou, para destruir as obras do diabo. Glória a Deus, que esperança, que alegria. Versículo 9 de 1 João 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus.
Desculpa. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Também esses dias alguém estava comentando sobre isso, sobre não conseguir amar os irmãos. Você só vê erro nos irmãos, você só vê maldade nos irmãos. Gente, quando nós passamos da morte para a vida, a gente ama o nosso irmão. E quando a gente ama, a gente suporta, a gente suporta no sentido não só de aguentar as fraquezas do seu irmão, você é um suporte para ele crescer, para ele, né, se inspirar mesmo em você. Então, que nós possamos, no nome de Jesus, amar os nossos irmãos. E, gente, isso é um treinamento, um exercício, sabia? Você não, não faz do meu jeito, eu não quero, gente. Isso é muita imaturidade espiritual. Vai suportando, vai entendendo. Enquanto você está suportando, você também está sendo transformado. Que se ainda você não suporta, é porque você ainda está vivo, né? E o que a gente aprendeu? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu preciso estar crucificado com Cristo, eu preciso morrer. Então, se eu não suporto, irmão, é porque ainda eu não morri, né? E tem muita gente, às vezes, né, em liderança, ou às vezes mesmo alguém que é uma referência, mas só fala mal dos irmãos. Desconfie, porque quem está, né, vivo em Cristo e morto para si, ama seu irmão. Bom dia, Ivani! Deus abençoe! Bora lá? Versículo 15 de 1 João, capítulo 3. Qualquer que aborrece a seu irmão, aborrece, gente, presta atenção, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Oh, aleluia! Oh, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você vê que cada vez está afunilando mais. Não é só suportar, não é tão somente amar, é dar a vida. Porque se Cristo deu a vida. Gente, o padrão de Jesus é alto demais, gente. Vamos continuar? Versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Cerrar as entranhas, sabe? Se fechar, não, deixa ele. Ele que vai trabalhar, ele que faça. Que nós possamos vigiar. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Ai, a gente apanha às vezes lendo a Bíblia, né, irmão? A gente vê, gente, eu preciso melhorar com os meus irmãos, eu preciso amá-los, eu preciso entregar minha vida por eles, eu preciso me doar, né? Esse é o mandamento, que nós amemos ao Senhor. Perdão, e o nosso próximo como a ti mesmo. E talvez você esteja sendo desafiado, né? Dentro da sua casa, amar mais, dentro da igreja,
a amar mais, né? A amar o seu ofensor, aquele que te ofendeu. Ore por ele. Essa é a grande estratégia. Ore por quem te ofendeu, por quem te machucou. E se prepare para ser inundado com a misericórdia, graça e amor do Senhor. Vamos orar. Abba, Pai, sua palavra, Senhor, ela é tão poderosa. Há um padrão de justiça mais alto que o nosso. Nos ensina. Nos perdoa quantas vezes, Senhor, nós não amamos o nosso próximo. Quantas vezes, Senhor, quantas vezes fazemos o que é bom para nós. Mas eu te dou graça porque o Senhor veio dessa manhã. Subiu o padrão e dizer, vai, sobe junto. Vem, filho, vem, filha. Nós queremos amar o nosso próximo, nós queremos aprender a dar a vida por eles. Nós queremos, Senhor, não fechar as nossas entranhas. Mas, Senhor, se o nosso irmão tem necessidade, partilhar do que o Senhor tem nos dado, nos ensina, nos quebranta e perdoa por muitas vezes não ter feito. Muitas vezes acabar o culto e ir embora sem ter relacionamento. Não é o que o Senhor quer. Talvez o meu irmão, o Senhor, é aquele mesmo que está dentro de casa. Que, ao meu ver, não merece. Diante da minha justiça própria, não merece que eu ame de novo. Mas a sua palavra nos encoraja a amar de novo. A liberar perdão de novo. A orar de novo pelos nossos ofensores. Nos dá graça, Senhor. E nos ajuda a romper. Porque se essa é a sua vontade, nós vamos vivê-la para a glória do teu nome. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém, gente? Bora lá? Bora viver e praticar essa palavra? João, e você vê o final? É pelo Espírito Santo, gente. Não é na nossa força do nosso braço. Chama o Espírito Santo, fala para ele te capacitar. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. Hoje é domingo, vá cultuar. Hoje é dia de entregar as primícias ao Senhor, vai cultuar, leva a sua família, vai dar glória a Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, 6h15, 6h20, estou por aqui.